Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aventurando na Cozinha. E a receita que eu trago pra vocês hoje, nesse dia dos namorados, é o bolo napolitano. Vem comigo que eu te ajudo a fazer essa receita. Os ingredientes então para a receita vai ser 2 ovos, 100 ml de óleo, 100 ml de água. Também tenho 35 gramas de leite em pó, 120 gramas de açúcar refinado, 120 gramas de farinha de trigo. Também tenho aqui uma colher de sopa de chocolate em pó 50%, 7 gramas de fermento biológico, aqueles de potinho para bolo mesmo, e também tenho um saquinho de suco Tang, tá? De morango. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou levar todos os ingredientes, os ovos, o óleo, a água, o leite em pó e o açúcar para bater no liquidificador. E depois, num bol separado, eu vou peneirar o fermento em pó e a farinha, tá? Vamos lá. 2 ovos, então, o óleo, a água, o leite em pó e o açúcar refinado. É só bater até ficar bem homogêneo. Depois de bater a nossa mistura, ela fica assim, ó, bem líquida. E agora a gente vai peneirar, então, a farinha e o fermento num bol. Aqui eu tenho a minha farinha. E agora o fermento em pó. Agora é só jogar a nossa mistura líquida aqui com a nossa farinha e mexer muito bem. Depois da nossa massa bem mexida e misturada, ó, fica nessa consistência, já tá até crescendo aqui já. Você vai dividir em 3 partes iguais a nossa massa. Então, ó, eu vou colocar um pouco aqui, porque agora a gente vai fazer a massa de morango, a massa de chocolate e a massa de baunilha. Em uma das partes, então, a gente vai adicionar o chocolate em pó e mexer muito bem. Agora no de morango, eu vou colocar meio pacotinho de suco de morango, pra ver se não vai ficar muito forte o sabor. Se for preciso, eu coloco ele inteiro. Mas no momento, só meio. E vou mexer muito bem. E nesse que vai ficar branco, eu adicionei 3 gotas de essência de baunilha. E misturo muito bem. Agora você vai escolher uma forma que você vai utilizar. É bem bonita, enfarinhei com manteiga e farinha. E agora é só colocar a sua massa aí. Eu vou começar com a minha massa de baunilha. Vou espalhar muito bem aqui no fundo da minha forma. Agora eu vou entrar com a minha massa de morango. Vou colocar aqui no meio. E por último, com a minha massa de chocolate. Dou uma espalhadinha aqui. E elas vão se misturando automaticamente, ó. Com o próprio peso da massa. Agora, se você quiser fazer um desenho com palito aqui por cima, você pode também. Eu vou pegar o meu aqui, ó. Um palito aqui. Com um palito de dente, você pode fazer alguns desenhos aqui, ó, pra misturar os 3 tons de massa. E agora é só levar para o forno por volta de 30 minutos, mais ou menos. Eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Prontinho, pessoal, meu bolo já assou, ficou 30 minutos no forno assando. E agora eu já esperei ele esfriar um pouquinho, ele tá morninho. E é só desenformar agora. Peguei um prato aqui. Agora eu vou ajeitar ele bem aqui. Olha que bonitinho que ele ficou. Aí você tem 2 opções. Se você for fazer uma calda, como eu vou fazer aqui hoje,
você pode deixar ele dessa maneira que tá aqui, com a parte de baixo pra cima. Mas, se você não for fazer uma calda, você pode fazer o quê? Desvirar esse bolo para que aquela parte do desenho que a gente fez com o palito de dente fique exposto, tá bom? Mas aqui eu fiz uma calda, aqui eu tenho meio pacotinho de suco de morango, aquele que sobrou quando a gente fez a nossa massa, que eu falei que eu ia usar só metade. E aqui eu também tenho meia caixinha de leite condensado. Eu misturei muito bem, ó. Virou um mousse, um cremezinho, ó. E agora é só jogar por cima, tá? Então eu vou jogar o meu aqui. Prontinho, pessoal. Já passei minha cobertura, joguei também umas raspas de chocolate que eu tinha. E agora chegou a melhor parte. Experimentar o pedaço do bolo, né? Vamos ver como que ficou esse bolo por dentro. Dá uma olhada. Super fofinho. E as 3 camadas do bolo. Bolo de morango, o de chocolate e o de baunilha. Dá uma olhada. Chega até a desmanchar de tão fofinho que tá. Vamos experimentar? Muito bom. Dá pra sentir certinho o sabor dos 3. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até uma próxima. Tchau!